Aí já estamos ao vivo novamente, fazendo o contato com o nosso Flávio Gomes. Flavinho já está aqui de novo. Aí, visualizar. Coisas acontecem ao vivo, sempre que é ao vivo tudo acontece. Renato Mandetta, Maurício Zambelli, tá todo mundo por aí. Aí, Flavinho, tá tudo bem? Oi, Rossi. Desculpa, eu fiz uma besteira aqui. Eu fui tentar compartilhar com o meu perfil. Acho que não dá para fazer isso, sei lá, é meio confuso. Eu não sou muito bom de lives e nem de stories, viu? Sou uma tragédia nesse negócio. Mas, desculpa, você estava me perguntando. Pois é. Você estava me perguntando sobre a Fórmula 1, se tem alguma movimentação, né? Rapaz, os caras estão achando que dá para começar o campeonato sem público no dia 5 de julho, que é uma data, seria uma data para o Grande Prêmio da Áustria. Existem alguns estudos de fazer rodadas duplas ou duas corridas em 2 finais de semana seguintes, por exemplo, 2 grandes prêmios na Inglaterra, um atrás do outro, e tentar estender a temporada até dezembro e fazer, sei lá, acho que os caras estão viajando, estão pensando em 15 a 18 corridas, de um calendário original de 22. Nesse fim de semana, inclusive, Maurício, a gente era para estar vivendo o Grande Prêmio de Mônaco, que seria a 7ª etapa do campeonato. Mas esse, por exemplo, já foi definitivamente cancelado. Não vão nem tentar remarcar a data. E eu acho meio temerário fazer qualquer tipo de previsão, porque cada país, a Fórmula 1, como outros esportes a motor e de caráter mundial, ela tem uma dificuldade grande, que é justamente o fato de viajar para muitos países, né? E aí você tem hoje estágios diferentes de contágio e de contaminados, de mortos, enfim, de medidas restritivas em cada país. Em Singapura é de um jeito, no Japão é de outro. Na Europa, os vários países, cada um está adotando ou está num determinado ponto do isolamento e tal. E há uma dificuldade extra ainda, que é a questão do público, né? As corridas, elas são muito interessantes para algumas cidades que pagam muito para ter o direito de ter a corrida, porque se vende ingresso, porque movimenta a economia local, porque os organizadores podem vender os seus camarotes, os seus hospitality centers, e daí que vem a receita, para você pagar a taxa de realização da corrida junto ao Liberty Group, que é hoje, né, que é o dono da Fórmula 1. E fazer corrida sem público, a Áustria dá, a Red Bull é dona do autódromo, então tudo bem, a Red Bull que banque a corrida. Mas em Silverstone, não. Silverstone, o autódromo, ele é particular, ele pertence ao British Racing Drivers Club, que é o clube dos pilotos, né, que precisa arrecadar dinheiro para poder pagar a taxa para o Liberty. Então, eu tenho muitas dúvidas até se a gente vai ter Fórmula 1 esse ano. A ideia inicial é essa, a última informação disponível. Vamos tentar começar no dia 5 de julho, mas ninguém garantiu nada e oficial a gente não tem nada. Primeiro Grande Prêmio seria onde? Dia 5? Na Áustria, 5 de julho. Isso. Aí faria-se uma temporada de muitas corridas europeias, uma em cima da outra, porque aí também há uma facilidade logística, que o deslocamento é de caminhão, né? Do equipamento da Fórmula 1. O mês de agosto, que já tem mais de 10 anos, ele é reservado às férias de verão, já foram canceladas essas férias. Elas foram transferidas para abril. Então, durante o mês de agosto, seria possível fazer corridas também, sempre na Europa. E depois fazer as provas fora da Europa, México, Estados Unidos, Brasil, Singapura, Abu Dhabi, Japão. Mas, meu amigo, não há nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Flavinho, é o seguinte, como você falou há pouco sobre o Armarinhos Fernando, sobre Jabá, essas coisas, olha, eu estou recebendo aqui uma cortesia, olha o que eu vou tomar aqui, ó, um vinho português em homenagem à Portuguesa de Desportos. Como hoje a gente vai falar de portuguesa, olha esse vinho, Flavinho. Deixa eu ver, por favor. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Vinha da Coutada Velha. Que demais. Vinha da Coutada Velha. Os nomes dos vinhos portugueses são os melhores de todos, né? Aliás, enquanto você fala, deixa eu ver. Vamos falando, que agora me deu vontade também.
É um alentejano, Flavinho. Temos vinho? Essa aqui é a Laene, minha namorada. Cadê ela? Ah, tá aqui. Não, tá ali, peraí. Tá ali atrás. Nós estamos fazendo pizza hoje. Ah, eu vou tomar uma tacinha de vinho também, tá bom? Olha, não é um vinho tão bom quanto o seu, Opa, mas é um me acompanha aí, Malbec. Flavinho. Bom, isso, podemos beber, não tem Eu problema vou nenhum. nesse. Vou pegar só uma tacinha aqui. Não, eu vou nesse. Muito obrigado, meu. Eu vou nesse Ótimo. português, Flavinho, porque, olha, Ah, eu vou falar para você. É uma cortesia do Empório Vila Marim, um lugar extremamente aconchegante, onde se encontra de tudo, Flavinho. Olha o meu merchan aqui, inclusive uma variedade enorme de vinhos. Quando você estiver em São Paulo, eu vou te levar lá. Eu quero mandar um boa. abraço para o meu amigo Afonso e toda a equipe lá do Empório Vila Marim, Rua Capituba 106, aqui na Vila Regente Feijó, aqui pertinho de onde eu estou, aqui na Água Rasa, aqui no meio, perto da Anália Franco, da Moca. Telefone 2965-9034 é o merchan que eu faço aí do Empório Vila Marim. Tá vendo, Flavinho, como ficou bom? Agora vamos Posso dar fazer. Oh, peraí, antes que eu me esqueça, porque eu estou vendo aqui as pessoas que estão entrando. Acabou de entrar aqui o Moreira 4043. Ah, Salvo engano, porque a foto dele é uma foto antiga, mas acho que esse é o Mané, meu grande amigo Mané, que tem uma padaria na Lapa. Meu grande amigo de Leões da Fabulosa, dos anos 70 e 80. Um dos sensacional. meus primeiros amigos de Canindé, de arquibancada. O Mané é um queridão, temos muitas histórias, muitas, assim, que a gente viveu naquela época, dos meus, sei lá, 13 aos 20 e poucos anos, viajando, vendo a luz onde desce. O Mané é demais. Eu escrevi um texto uma vez que chama-se Carta ao Mané, logo depois da Portuguesa ser vice-campeã brasileira em 96, que é uma das pequenas peças literárias, de crônicas que eu mais gosto. Mas vamos lá. Agora, Ele tá falei falando. muito, agora é você que fala. Ele falou que é ele mesmo. Ele falou, eu mesmo, cara. E ele falou aqui, por isso da minha face rosada. É isso aí. Vinhozinho sempre faz bem. Flavinho, Diga vamos lá. falar então da. Você nasceu aqui em São Paulo. Que bairro que foi mesmo, Flavinho? Eu nasci, na verdade, na Maternidade Brasil, que ficava na Rua Frei Caneca. Eu digo ficava porque ela fechou. Maternidade São Paulo, Maternidade Brasil. Na Maternidade São Paulo, na Rua Frei Caneca, ela está desativada. Mas eu, quando nasci, em 1964, minha família morava em Moema, na Rua Divino Salvador. Mas a origem da minha família é praticamente toda da Vila Mariana. Da Vila Mariana. Vila Mariana. Flavinho, e a Lusa faz parte da tua vida? Eu sempre, quando convivi com você há muito tempo, eu sabia disso. Como é que começou essa paixão? Fala para quem está acompanhando a gente. Olha, o meu pai é filho de portugueses, minha mãe não. Meu pai é filho de português, minha mãe tem uma descendência alemã e italiana. Mas o meu pai sempre foi muito ligado em futebol. Meu pai jogou na Portuguesa, ele chegou a aspirante da Portuguesa, Julinho, ele era ponta direita também ele era Julinho, assim como o Julinho Botelho. Muito bom de bola, meu pai era muito bom de bola mesmo, eu joguei muito futebol com meu pai, e olha, não era fácil. E torcer para a Portuguesa, assim como seus tios e tudo mais. Agora, eu não fui levado a torcer para a Portuguesa pelo meu pai. O que me fez torcer para a Portuguesa, meu primeiro contato com futebol, contato físico, foi um jogo contra o Palmeiras, no Pacaembu, em agosto de 1971. Eu tinha, portanto, 7 anos de idade. E fomos ao jogo, eu, meu pai, meu avô e meu avô paterno, porque o meu avô português eu não conheci. Quando eu nasci, ele já tinha morrido. E o meu irmão mais velho, Maurício, que tem 2 anos mais do que eu. E o Pacaembu, Maurício, você lembra que antigamente não tinha essa divisão de torcida como é hoje, essa coisa de 5% de ingressos, 10% para visitante. Não. A torcida da Portuguesa, naquela época, ela ficava bem no meio da arquibancada, daquela arquibancada que a gente vê de frente para as câmeras, e nesses clássicos, em geral, ela ficava ali, cercada por adversários por todos os lados. O Pacaembu vivia cheio. E eu fui no tobogã. Isso eu lembro claramente.
E ao entrar no estádio, a gente tinha bandeira naquela época, as pessoas, enfim, se misturavam e tal. Eu achei demais ver aquele pequeno grupo de torcedores ali cercados de verde por todos os lados, com aquelas camisas vermelhas, aquela coisa flamejante e tudo mais. E eu me encantei com aquele time. Falei assim, esse é o meu time, eu não quero saber de outro. E virei torcedor da Portuguesa. Puta, que história bacana. Essas histórias que eu gosto muito, Flavinho. E olha, E perdemos o jogo, 1-0. Perdemos isso o que eu ia jogo. perguntar. Esse foi o primeiro jogo, perdeu 1-0. Roubado, provavelmente, mas perdemos de 1-0. Flavinho, aliás, essa live também está sendo feita para você falar muito sobre o livro que está vindo aí, ou já está aí. Fale um pouquinho sobre esse livro. É do Centenário da Luz, é isso? Está vindo aí. Olha, antes de mais nada, assim, você sabe que eu nunca fui ligado à política da Portuguesa, sempre fiz questão de não conhecer ninguém, nenhum dirigente, nenhum diretor, não de conhecer, de não ter relações políticas dentro do clube. Realmente nunca fiz isso. Exceto, há algumas exceções em alguns momentos que depois a gente conta. Mas esse pessoal que assumiu aí agora a diretoria, a presidência da Portuguesa e a condução do clube nesse momento, que é um momento dificílimo da Portuguesa, o presidente Castanheira, é um pessoal muito bom, cara, muito bom. Não sei se vai dar certo, se a Portuguesa vai sair do buraco, se vai voltar a ser o que era, não sei. Mas são pessoas que me passam muita humanidade, muito cuidado com as coisas, muito amor, muito carinho pelo clube. A Portuguesa faz 100 anos, no dia 14 de agosto, agora, de 2020. É uma pena que esse aniversário aconteça com a Portuguesa no estado em que está e no futebol parado, né? Mas o livro é um projeto da 11 Editorial que está sendo coordenado pelo Mauro Betting e está sendo escrito por 6 jornalistas, 6 ou 7, tomara que eu não esqueça o nome de ninguém, muito vinculados à Portuguesa, que torcem para a Portuguesa. Vamos ver se eu lembro de todo mundo. O Jorge Nicola, da ESPN, o Luiz Nascimento, da CBN, o Antônio Quintal, que tem programa na Rádio Trianon ainda, se eu não estou enganado, o Luiz Duarte, que é um amigão, assim, que eu trabalhei com ele na Folha, ele era da Folha da Tarde, mas assim, um jornalista impressionantemente bom, o Duarte, o Zorzi, que é um garoto que está trabalhando hoje no Estadão, e terá a colaboração do Eduardo Afonso, do nosso querido Eduardo Afonso, eu acho que são esses. Se eu esqueci alguém, daqui a pouco eu lembro. Cada um pegou um pedaço da história da Portuguesa para escrever. Nós selecionamos 50 personagens, entre jogadores e técnicos. Selecionamos, acho que 40 jogos marcantes na história da Portuguesa. E o livro ele vai ter toda a arquitetura dele é muito semelhante aos Lusíadas, né? Com os cantos da obra de Camões. Então é uma obra, a capa já está pronta, a coisa mais linda, gente. Assim, já tem o projeto de colaboração para quem quiser já comprar e tudo mais. Ficará pronto em agosto. Eu estou terminando a minha parte. A mim couberam 8 perfis de jogadores, adorei, porque são todos jogadores que eu vi jogar. Como Zecão, Cabinho, Enéas não foi para mim, não. Eu peguei Denner, Edu Marangon, quem mais? Vou lembrar, já, os 8. Peguei jogos legais, como a final da Copinha, de 91, a inauguração da Ilha da Madeira, do estádio da Portuguesa no Canindé, comprada do seu São Paulo, a inauguração do Canindé, do estádio Independência, a final de 73, a final de 75, enfim, eu peguei algumas partidas bem bacanas e eu estou me divertindo muito escrever a minha parte, me divertindo demais. Então é para agosto, vai sair, naturalmente, e vai ser um documento inesquecível, viu, o Maurício? Até para quem não torce para o Portuguesa. Sensacional. Flavinho, e olha, você falou do meu apelido, lá na ESPN virou mito por causa do Denis Gavazzi, que hoje é diretor lá do Band Esportes. Mas antes, na Record, em 2004, eu ganhei o apelido de Tintim. E você me homenageia aí sem querer, então, né? Você tem o Tintim aí na parede. Flavinho, e ó... Nosso ídolo. Grande repórter. Belga, né? Belga, sim. Tem muita gente entrando aqui. Não vai dar tempo de ler todas as mensagens.
Eu vou tirar rapidinho duas aqui que eu vi. Uma é o Daniel, que trabalhou comigo na Band, gente boníssima. Ele falou que você participou da banca dele do TCC, que sempre grato a você, que você é maravilhoso, te elogiou muito aqui. E o outro é o Fernando Vitorino, que trabalhou com a gente na Ah, ESPN. Vitorino, um beijo para Ele ele. falou, Grande. aproveita o momento etílico e fala para o Flavinho relembrar o japonês que entrou no link. Com você, né? O japonês que entrou no link? Falou, Não, com o PVC, não foi? eu acho que foi. Foi. O Vitorino está lembrando aí. Foi com o PVC. Olha só, o pessoal da 11 Editorial entrou aqui também, perdão, da 11 Cultural, que é 11 Cultural, perdão. Tem um site, para quem está interessado no livro, www.portuguesa100anos, numeral.com.br, tá? portuguesa100anos.com.br. Lá tem as informações, tem a capa e como já adquiriu o seu exemplar. Gente, comprem, vai ser demais. O livro vai ser bacana demais. Sensacional. Nosso Edu Afonso também está com a gente aí, Flavinho. Olha, Ô, Edu, beijão. como que você Amanhã, ia pro... sábado, perdão, estaremos juntos, eu e Eduardo Afonso, com o Jorge Nicola, em mais uma live. Eu estou com uma agenda, nós estamos com uma agenda de lives muito legal e eu estou adorando poder falar da Portuguesa. Eu aproveito para falar que amanhã, sabe quem eu tenho de live? Antério Greco, nesse mesmo horário das 8. Minha responsabilidade, hein? Sacanagem, hein? Oh, Vitorino está lembrando aqui, sim, com você, com o PVC e Plihal, lá do Japão, quando o Corinthians ia disputar o Mundial. Que o Palmeiras não tem. Ô, Flavinho, como que você ia para os jogos da Lusa, a torcida brava pra caramba, fazia um barulho? Relembra pra gente essas passagens de jogos. Olha, Rossi, quando eu tinha... eu vim morar no Rio de Janeiro, né? Eu vi esse jogo em 71 e a minha família, meu pai foi transferido aqui para o Rio em 1972. Eu passei 3 anos aqui no Rio. 72, 73 e 74. Eu morava, inclusive, no segundo andar de um prédio, cujo vizinho do primeiro andar chamava-se Sérgio Cabral, que tinha a minha idade na época. O Sérgio Cabral, que virou governador e que está preso hoje. É filho do grande Sérgio Cabral, jornalista do Pasquim, sambista, compositor, cronista, escritor, que felizmente, é horrível falar isso, ele está com Alzheimer e ele não teve o desprazer de ver no que seu filho se transformou. Está vivo. Então, a minha vida aqui no Rio de Janeiro, nesses 3 anos, também foi muito vinculada com o futebol. O meu pai tirou uma carteirinha para a gente entrar no Maracanã de graça. A gente estava sempre entre os menores credenciados, né? Quase todo domingo, meu pai levava a gente no Maracanã para ver os jogos do Botafogo, do Vasco, do Fluminense. Do Flamengo ele não gostava de ir porque ele dizia que ia muita gente. Fui ao Maracanã ver um jogo da Portuguesa nessa época, foi um Portuguesa e Vasco, 1-0 para a gente, o gol do Xaxá, jogo narrado por José Carlos Araújo, garotinho, naquela época, em 1972, 73. E quando nós voltamos para São Paulo, eu já era um fanático pela Portuguesa, né? Eu tinha 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, e é essa idade que a gente se apaixona por futebol, né, Rossi? Você sabe como é que é, quando a gente é adolescente. Mas eu comecei a ir em estádio sozinho, quando eu tinha 13 anos. Aproveitando o fato de o meu pai fazer uma viagem a trabalho para os Estados Unidos, eu morava perto do Pacaembu, morava na rua Padre João Manuel, ali na travessa da Avenida Paulista. Dava para ir a pé, era meio longe, mas dava para ir a pé. E aí eu pedia para minha mãe para ela me deixar ir no Pacaembu. A Portuguesa jogava muito no Pacaembu, de quarta-feira à noite, porque não tinha refletores no Canindé. Então a minha mãe deixava, escondido do meu pai. Meu pai não gostava muito dessa história, não. E eu comecei a frequentar estádio sozinho. Aí nós nos mudamos para Campinas. Eu entrei numa torcida uniformizada chamada Força Jovem, com 13 anos de idade. A Força Jovem era demais. A Portuguesa tinha 3 torcidas uniformizadas. A grande e conhecidíssima Leões da Fabulosa, que usava camisa vermelha e calças brancas, porque era de fato uniformizada. Tinha uma torcida linda que se chamava Corações Unidos da Portuguesa, cuja camisa era branca, com 2 corações aqui no meio, assim, um vermelho e um verde, segurando uma bandeira da Lusa. E aqui bordado Corações Unidos, CUP. E aí uma molecada fundou a Força Jovem, que usava camisa verde com a gola vermelha e patrocinada, atrás bordado Margarina Colombo. Demais isso. Eu não sei quem era o dono da Margarina Colombo, mas o fato é que ele patrocinava a nossa torcida e nos dava as camisas. E eu
tive a minha primeira aventura de torcida uniformizada. Então eu comecei a ir nos jogos, ficar com o pessoal da Força Jovem, conheci a turminha das Leões. Gente, eu tinha 13 anos, 13, 14 anos. Aí mudei para Campinas e fui morar lá durante 4 anos, que meu pai também foi transferido. E nesse período de 4 anos em Campinas, o Açu já tinha um pouquinho mais de 14, 15, 16 e 17 anos, foi essa idade. Eu vinha todo jogo para São Paulo, pegava o ônibus da Cometa lá em Campinas, descia na estação rodoviária da Luz, a rodoviária antiga, ia a pé até a estação da Luz do metrô, pegava o metrô, ia até a estação Ponte Pequena, que hoje se chama Armênia, não, a portuguesa é Português Tietê. Ia a pé, atravessava o terreno baldio da Escola Técnica Federal, que ficava ali do lado, onde hoje tem aquele shopping center, Shopping D. Shopping D. E ia ver os jogos da Portuguesa que aconteciam ou aos domingos de manhã ou no meio de semana à tarde. Eu saía da escola lá de Campinas correndo, pegava o ônibus, os jogos eram às 3 horas da tarde, conseguia chegar em São Paulo, via o jogo e voltava. E isso foi a minha vida durante os 4 anos que eu morei em Campinas. Eu anotava todos os jogos, sabe, que eu ia no estádio. Nesses 4 anos, eu fui a nada menos que 100 jogos, redondinho o número, 100 jogos em São Paulo. Saindo de Campinas para ver os jogos em São Paulo. É disso que eu ia falar agora com você, sobre essas postagens que você tem feito dos seus caderninhos. Que coisa maravilhosa. Eu também tive muito disso, Flavinho, mas algumas coisas se perderam, mas isso é muito legal de você ter dá uma saudade disso. Você tem lá a escalação, tem tudo, renda, né, o público. Como é que você encontrou essa joia? Eu nunca perdi. Cara, isso aí foi a minha vida durante esses 4 anos que eu fiz isso, né? 5, 77, 78, 79, 80, 81, que coincide com o meu último ano de São Paulo e os meus 4 anos morando em Campinas, e coincide com esse período em que eu passei a frequentar estádios sozinho. Eu já sabia o que eu queria ser da vida, jornalista. E esses caderninhos, eles são... É duro falar da gente mesmo, mas assim, sem querer ser pretensioso ou presunçoso, eles têm uma organização tal que eu olho isso, eu leio, revejo eles hoje em dia, e eu vejo como isso foi importante na minha formação como jornalista. Porque eu tenho até alguns aqui, eu vou pegar daqui a pouquinho, Tá. Tá lá no meu quarto. Porque aquilo são registros históricos daqueles anos, campeonato por campeonato, turno por turno, jogo por jogo, com fichas técnicas completas, estatísticas completas, colunas semanais que eu escrevia para mim mesmo, né? Sessões fixas, hierarquia de informação, fotos, tudo. Tudo. Tanto que esse período que eu estou escrevendo do livro, que o período que me coube na linha do tempo, que é de 73 a 85, esse período de 77 a 81, eu não usei a internet, eu não usei o Google para nada. Tá tudo... Porque está tudo ali, e está tudo ali compilado, está tudo ali organizado. Tem a data em que o Brandão chegou à Portuguesa, tem a data em que ele pediu demissão, tem a data que o João Avelino assumiu, o dia que o Urubatão, o dia que o Otto Glória saiu, por que saiu, com declarações dele, depois de 4 anos de Portuguesa, as contratações, o dia em que o jogador foi contratado, por quanto e quanto ia ganhar de salário. Então, é uma riqueza de informações, cara, que eu tô besta. A ponto de ter encontrado alguns dados que podem parecer meio irrelevantes, mas são muito curiosos. Eu encontrei, por exemplo, o dia em que a Portuguesa fez o seu primeiro jogo com uma camisa, com um uniforme, estampando a marca do seu patrocinador. Porque até então, você se lembra, até os anos 70, 80, começo dos 80, todo mundo jogava sem marca de patrocinador, né? Geralmente era camisa atleta, né? De algodão, que não tinha isso, não tinha marca. O primeiro fornecedor de material esportivo da Portuguesa que estampou a marca no seu peito foi a Adidas. Adidas. Isso, em junho de 1980, num jogo contra o Santos. Porque até o jogo anterior não era camisa branca. Por que eu sei disso? Porque tem as fotos do jogo. Então, eu vi aquilo no dia seguinte, no jogo seguinte, a Portuguesa de Adidas, de vermelho. E não foi o jogo anterior não foi o último de camisa sem marca. Porque quando a Portuguesa voltou a jogar de branco, por alguma razão,
a Adidas não tinha entregue ainda não tinha entregado ainda os uniformes brancos. Então a Portuguesa voltou a jogar com a camisa sem marca. São dados que, mas que importância tem? Tudo bem, pode até não ter muita, mas é uma curiosidade muito grande. Eu acho assim, então no dia 26 de junho de 1980 foi o dia que a Portuguesa jogou de Adidas pela primeira vez, né? E é demais, assim. Então eu estou encontrando esses detalhes que eu acho que vão enriquecer muito o livro. Talvez, Flavinho, para a gente que é jornalista, essas histórias ganham muito mais, né? Tem muito mais valor. Eu adoro isso, porque outro dia, antes eu vou falar até aqui, ó, é o que deve estar parecendo ao contrário para a gente, jornal nos esportes. Por que eu fiz isso? Quando eu tinha 15 anos, eu não pensava em ser jornalista, só que eu sabia tudo de esporte, adorava, acompanhava. Eu fiz esse jornalzinho aqui, ó. Jornal nos esportes. Tá? Divirta-se, que era a sessão de artes e espetáculos do Jornal da Tarde. Então, e o Jornal dos Esportes era do Jornal da Tarde. Então, eu fiz o Jornal nos Esportes. Entendi. Eu fiz uma sessãozinha aqui com o meu pai jogando bola, meu avô e tal. Isso aqui foi 31 de dezembro de 84. Eu tinha acabado de fazer 15 anos. Isso aqui, para mim, isso eu quis voltar a usar o nome agora, né, Flavinho? Entendi. Bom, enquanto você fala... vai buscar o caderninho? Tem vários. Eu vou pegar um aqui, só para você ver aqui. Eu vou até inverter aqui. Olha, esse aqui deixa eu te mostrar como é que funcionava esse negócio aqui. Esse aqui é o volume 10, chamava-se A História da Portuguesa desde 77. Esse volume 10 foi dedicado ao terceiro turno do Campeonato Paulista de 1979. O Campeonato Paulista de 79 teve 3 turnos. E aí você vê, eu fazia aqui, olha, eu dava aqui os grupos, a tabela, os grupos do olha, que capricho! Com os escudinhos, quando eu não encontrava recortado, eu desenhava. Aqui matérias sobre todos os times e os jogos, né? Aí cada jogo tinha um encarte. Eu desenhava o escudo do outro time, a camisa, né? Aqui você vê, Portuguesa e Santos, 7 de novembro de 79, com 37.946 pessoas no Pacaembu. A escalação da Portuguesa, a escalação do Santos, as notas dos jogadores que eu dava. E tudo aqui, ó. Você vê, com fotos, com o relato do jogo, as camisas que a Portuguesa usou naquele campeonato, as estatísticas. Tinha uma seção que chamava Cadê Eles? Ex-jogadores da Portuguesa. É o que fim levou do Milton Neves. Isso. Por exemplo, aqui, ó, Basílio, né? Onde ele estava nesse momento e tal. E aí nós vamos até o final do campeonato. Quando eu acabava o campeonato, eu fazia o que eu chamava de levantamento, que era... Peraí, deixa eu te mostrar aqui. É isso aqui, olha. Os artilheiros, as médias, né? As médias de público. Aqui, olha, os estádios que eu frequentava, que eu ia ver jogos. Olha, que legal. Demais. E isso aqui, esses dados, eu tenho utilizado muito no livro, porque eles são dados muito precisos, sabe, Maurício? Eles são muito precisos. Porque são dados obtidos no dia em que as coisas aconteceram, né? Eu era muito obcecado por isso. Eu era obcecado por ficha técnica, era obcecado por cartão amarelo, por cartão vermelho. Então, é muito bacana. É pena que é um período pequeno, mas é um período de muitos jogos. Tem no Campeonato Paulista de 78, por exemplo, ele começou em agosto de 78 e acabou em junho de 79. Então, você imagina, o Corinthians foi campeão naquele ano, o Corinthians não, o Santos, 78 foi o Santos. O Santos, né? O Santos Foi. Com 48 roubando o São Paulo, mas foi. Sim, provavelmente. Com 48 jogos. Você imagina um campeonato paulista com 48 jogos durante quase um ano. Era o máximo. Então, eu estou revivendo todo esse período da importância dos campeonatos. Esse de 79 que eu te mostrei agora foi um campeonato que... Porque o de 78 acabou em junho. O de 79 começou em julho. Isso. E o de 78 terminou em 79. Isso, exatamente. O de 78, mas é que terminou em janeiro de 79. Terminou em junho de 79. Junho. Porque teve Copa do Mundo no ano anterior e tal. Mas é porque os paulistas não disputaram o Campeonato Brasileiro em 79. Em 79, porque em 79 o Campeonato Brasileiro foi para o segundo semestre,
Ele foi para o segundo. Ele encavalou com o Paulista. Portuguesa, Santos, São Paulo e Corinthians simplesmente não disputaram o Campeonato Brasileiro, porque eles solicitaram o seu ingresso no campeonato na terceira fase, como iria acontecer com Palmeiras e Guarani. O Palmeiras e Guarani tinham sido campeão, e Guarani e Palmeiras campeão e vice de 78 brasileiros. Então eles ganharam o direito de entrar no Campeonato Brasileiro na terceira fase. Um campeonato que teve 94 clubes. 94 clubes. E aí a Portuguesa, o Santos, o Corinthians e o São Paulo, como não tiveram o seu pleito atendido, simplesmente não participaram do Campeonato Brasileiro. Pô, Flavinho, que sensacional. Você fazia as reportagens aí no caderninho, só que você não fazia profissionalmente, mas fazia melhor ainda, né? Isso aí era uma coisa fantástica. Cara, o mais engraçado, Rossi, são as minhas colunas. A coluna tinha nome, ela chamava Opinião. E eu escrevia religiosamente às sextas-feiras. Quando eu não escrevia, por alguma razão, na coluna seguinte eu pedia desculpas aos meus leitores, que eram um total de eu mesmo. Né? Então, cara, o que eu reclamava de arbitragem e da imprensa é um negócio assustador. Eu xingava os jornalistas, dizia que a imprensa não dava apoio para a Portuguesa, que os comentários dos jornalistas eram absurdos, que ninguém entendia nada, que eles puxavam a sardinha para o Santos, para o Palmeiras, para a bola do Corinthians e tudo mais. Era uma loucura, cara. E a Portuguesa, sempre que perdia, naturalmente, era roubada. Ô, Flávio, você estava naquele jogo, não sei se foi em 80, a Portuguesa de branco contra o Corinthians no Pacaembu, a torcida invadiu. Você Tava. Eu já morava em Campinas. Esse jogo aconteceu em julho de 1980. Por muita coincidência, eu escrevi sobre esse jogo anteontem. Para quem não lembra, Portuguesa e Corinthians, com quase 40 mil pessoas no Pacaembu. 44 minutos do segundo tempo, o Sócrates bate uma falta no ataque do Corinthians, e bate mal, a bola bate na barreira e cai nos pés do Pita, que era um ponta esquerda, cabeludo, que jogou no Corinthians. Pita, Olívio Pita, que mora no Ipiranga. Que jogou, ele tinha sido contratado junto ao Sport. Isso. E o Pita liga um contra-ataque rapidíssimo. O técnico da Portuguesa era o Mário Travalini, em 1980. A bola cai no Enéas, o Enéas entra na área, dá um come no Amaral, vem o Vladimir e derruba o Enéas. Pênalti para a Portuguesa. O árbitro Márcio Campos Salles. Pênalti. Aí os jogadores do Corinthians não se conformaram. E 3 torcedores pularam o alambrado e foram correr atrás do árbitro. Um deles levou um pontapé na bunda do Bandeirinha. Naquela confusão, naquele tumulto, alguns torcedores do Corinthians começaram a balançar o alambrado. O pênalti ia ser batido no gol do portão principal. Isso eu lembro direitinho, porque eu estava no estádio. Aí o goleiro Jairo do Corinthians, se dirigiu aos torcedores fazendo sinal para incitar a invasão. Os caras se sentiram estimulados, balançaram, derrubou o alambrado do Pacaembu. Aí o árbitro foi ao tenente Edson, do comando do policiamento, e falou: o que eu faço? A Portuguesa se pirulitou para o vestiário, foi se esconder. Começou a entrar gente. Aí o cara falou que não tinha condições, o tal do tenente Edson não tinha condições de segurança para continuar a partida. O que aconteceu? É muito engraçado, cara. Logo depois do jogo, nas entrevistas, o representante da Federação Paulista disse que o Jairo tinha de ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que estava em vigor ainda, porque estávamos na ditadura militar. E aí o Vicente Mateus foi dar uma entrevista e os repórteres perguntaram para ele: presidente, o Corinthians vai perder os pontos, porque foi a torcida do Corinthians que derrubou o alambrado. Aí o Vicente Mateus falou assim: quem é que prova que não foram torcedores da Portuguesa que vestiram as nossas camisas para entrar no campo e abraçar os seus jogadores? Bom, o fato é que esse jogo aconteceu no dia 9 de julho, feriado, 9 de julho. O fato é que 9 dias depois, 8 dias depois, o TJD da Federação Paulista, muito rapidamente, porque aquele jogo tinha influência na classificação para o tal do terceiro turno.
Muito rapidamente, o tribunal se reuniu e deu os pontos para a Portuguesa, declarou a Portuguesa vencedora por 1-0, multou o Corinthians em 200 cruzeiros, confiscou a renda do Corinthians, que na parte que lhe cabia era de cerca de 800 mil cruzeiros, e o Jairo foi suspenso por 180 dias. Mas o Jairo foi imediatamente anistiado, porque naquela semana o Conselho Nacional de Desportos, o CND, tinha proclamado uma anistia estranha para todo mundo que estava punido por algum motivo no esporte brasileiro. E o Jairo não cumpriu um jogo sequer, mas a Portuguesa foi declarada vencedora daquele jogo por 1-0. História fantástica, porque eu tenho conhecido o Martinho, que é dono da pizzaria aqui da Ideal, que é pertinho aqui também, no Belém. Ele entrou em campo até, ele foi presidente da Leões da Fabulosa, o baixinho, você sabe quem é? Pô, como é que ele chama? Ele chama Marquinho. Todo mundo chama ele de Marquinhos. É um baixinho de bigodinho. Devo conhecer, porque você sabe que lá na Portuguesa, Rossi, quando o sistema de som vai dar ao público, ele fala assim, renda, 250 mil reais. Público pagante, Flávio, Manuel, Martinho veio, Delfim veio, não veio. Não, então é assim que dá ao público lá no Canindé. Olha, Flávio, eu tenho saudade. Quando eu lembro dos jogos do Canindé, principalmente indo... depois eu trabalhei muito lá no Canindé, tive algumas passagens bem bacanas no Canindé. Uma, inclusive, eu fui trabalhar pelo Portal Terra e tinha uma... colocava uma bola no meio do campo para ver quem chutava a bola e fazia o gol. E aí eu fui chutar, e eu tinha gravado isso aí, o amigo meu gravando lá da cabine, o Marquinho gravou. Quando eu fui chutar, eu escorreguei, a bola saiu para lateral. É, normal. Fui vaiado pela grande torcida da Lusa. Pois é, e mas aí... o Maurício joga bem. Mas continua, que eu quero só lembrar mais um detalhe do jogo do Pacaembu, mas vamos lá. Tá, e aí também, eu estava no Canindé no dia que o Ronaldo fez o gol contra o Palmeiras lá em Presidente Prudente. Aquele dia estava jogando, acho que Portuguesa e Ponte Preta, algo assim. Eu estava fazendo uma matéria para a ESPN. Mas quem está aqui para falar é você. Fala, Flavinho. Não, esse jogo da Portuguesa com o Corinthians foi numa quarta-noite, ou quinta-noite, dia 9 de julho. E eu vim de Campinas com um amigo meu chamado Helder Samara, que é torcedor do Corinthians. Nós viemos com o pai dele no Fusquinha Bege. E ele nos deixou no estádio e foi passear, e nós marcamos um lugar lá para ele pegar a gente e levar a gente de volta para Campinas, naquele jogo que era jogo à noite, né? E a torcida da Portuguesa, para você ter uma ideia, ela entrou pelo portão da Rua Itápolis, que fica exatamente na frente das câmeras, né? Ali que nós entramos. O resto era corintiano por todos os lados. A Leões da Fabulosa, o pessoal da Leões que está aqui vai lembrar, usava calça branca, como eu te disse. Sim. A única torcida de futebol do mundo que ia para o estádio com calça branca era a torcida da Portuguesa, Leões da Fabulosa, porque sujava a calça, inclusive, não era uma coisa... Não, a torcida do São Paulo, a TUSP, também ia também. Tinha camisa de prata e calça branca. Então éramos duas. Então quem estava de calça branca num jogo do São Paulo ou era da TUSP. Quem estava num jogo da Portuguesa era da Leões. Eu saí do estádio, aquela puta zona, nego derrubando tudo, quebrando. Eu vou morrer, tô fodido. Eu tinha 15 anos, 16. Aí eu botei uma blusa para cobrir meu uniforme da Portuguesa, mas obviamente aquela calça branca me denunciava completamente. E eu tive de encontrar o meu amigo Helder, imagina isso, ali perto do portão principal, cara, dos portões monumentais. E quando eu fui em direção, alguns corintianos vieram, português e tal. Eu saí correndo e tem para quem não conhece o Pacaembu, tem um barranco ali, que é um vale, é um barranco, assim, tem uma escada ali, tem um barranco. Rapaz, eu desci aquele barranco sentado. A minha calça branca, coitada, quando ela chegou em casa, a calça branca foi direto para o lixo, que não haveria máquina de lavar para tirar aquela sujeira da calça branca. Não apanhei, mas deu tudo certo. Eu acabei encontrando o Helder, o pai dele e o seu Fusquinha. E fomos até Campinas brigando por causa do pênalti. Flavinho, o maior ídolo, Enéas? Sim. Estava pensando nisso outro dia, sabe? Cara, o Enéas ficou na Portuguesa como profissional, ele chegou em 70, né? Como juvenil, júnior, sei lá, juvenil na época, infantil. Mas ele foi jogador da Portuguesa, titular, de 73 até 1980. São 7 anos. Você imagina o que é isso? O cara que era considerado o novo Pelé,
a cada renovação de contrato com o Enéas era uma... Puta que pariu, era um parto. E ele dava declarações assim, não, eu quero sair, eu quero jogar no Palmeiras, a minha família... Imagina hoje, um jogador de um time, mas eu quero jogar no outro. Ele falava, e a Portuguesa renovava, e dava um jeito, e tudo mais. E ele brigava com o clube, e ficava afastado, e voltava. Mas só que era um puta jogador, assim, era excepcional jogador. Excepcional jogador. E o Enéas fez a última... Oi, Anjinho, vem cá, toma um vinho mais. Espera um pouquinho que eu vou servir a minha namorada, que está morrendo de fome, daqui a pouco nós vamos fazer pizza. Aí, Maurício, o Enéas foi vendido. Nesses meus caderninhos eu tenho visto quantas vezes ele era vendido por ano. No fim das contas, ele acabou vendido para o Bolonha, da Itália. Ele foi para o Bolonha, tá? Depois ele veio para o Palmeiras. O último jogo dele aconteceu contra a Inter de Limeira, em Limeira. 1-1, ele fez o gol. Eu fui a esse jogo. Ninguém que estava lá sabia que ele tinha sido vendido. Porque naquele domingo, até vou contar uma rápida historinha, mas naquele domingo, quando a Portuguesa voltou para São Paulo, o Enéas foi jantar com o presidente Manuel Marques Gregório e com o Juan Figuer, e eles foi levar a proposta formal do Bolonha, 57 milhões e meio de cruzeiros. O Enéas ficou com 7 milhões e meio, a Portuguesa com 50 milhões. No meio daquela semana, o Enéas a Portuguesa comunicou que ele tinha sido vendido para o Bolonha. Ele já não jogou a última partida do primeiro turno, contra a Francana. A Portuguesa tinha a melhor campanha, só que naquele ano era campeão do primeiro contra o campeão do segundo turno, né? Campeonato Paulista de 80. Só que para você apurar o campeão do primeiro turno, eram 19 partidas, 20 times, os 4 primeiros faziam uma semifinal, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, e os vencedores faziam a final. A Portuguesa fez a semifinal com a Ponte, eliminou a Ponte, o Santos não sei com quem jogou com o Botafogo de Ribeirão Preto, e aí foram 2 jogos para definir o título do turno, que daria uma vaga na grande final do campeonato. E aí o Santos ganhou da Portuguesa, ganhou os 2 jogos. Mas foi muito ruim isso, porque o Enéas foi vendido exatamente na penúltima rodada do turno antes de disputar o título com o Santos. Se o Enéas estivesse em campo contra o Santos, ele estava numa fase excepcional, ele fez 11 gols no campeonato, foi artilheiro do time, mesmo sem ter jogado o segundo turno. Ele teria sido muito importante numa possível conquista desse turno pela Portuguesa. Esse jogo aí, Maurício, eu lembro que nós voltamos, o ônibus da Leões me pegava, morava em Campinas, me pegava na estrada. Pegava na estrada e ia para Rio Claro, Bauru, Araraquara, onde fosse. E da volta me deixava na estrada também. Eu pedia sempre para o motorista voltar pela Anhanguera, porque na Anhanguera eu conseguia atravessar a estrada e chegava num posto de gasolina, pegava uma ficha telefônica e ligava para meu pai vir me buscar. Mas naquela vez o cara me largou na rodovia dos Bandeirantes, bicho. E aí, na rodovia dos Bandeirantes, no trevo que vai para Campinas, que é o trevo que vai para Viracopos, não tem nada. Tinha uma fábrica fechada com uma luzinha lá dentro. Eu me vi ali às 10 horas da noite, sei lá o quê, no meio da estrada, sozinho, sem celular, obviamente, não existia, para tentar voltar para casa. E o bairro mais próximo era o Jardim Itatiba, que é o puteiro de Campinas, né? É o bairro da prostituição e tal. Eu não conheço mesmo. Não, mas é muito conhecido lá, é tipo o bairro da Luz Vermelha e tal. E aí eu encontrei uma fábrica que tinha uma luzinha lá no fundo, assim, tinha um vigia, cara. Eu consegui bati palma, chamei o cara, ele me emprestou o telefone e eu pude ligar para meu pai foi me buscar, puto da vida, foi me buscar lá Nossa. nos Bandeirantes. Flavinho, anteriormente eu estava falando para você que se eu tenho saudade da época de Canindé, dos jogos, eu imagino para você, como torcedor da Portuguesa... Jardim Itatinga, isso mesmo, Mané, não é Itatiba, é Itatinga, tá sabendo? Itatinga? Imagino para vocês não ter a Portuguesa num campeonato, desaparecer praticamente, né? Qual que é esse sentimento, Flávio? Rossi, quando a Portuguesa foi rebaixada injustamente, de uma maneira escrota, apesar da burrada que ela fez, mas ela tinha defesa em 2013, eu escrevi um texto no meu blog que se chama, cujo título é Quem Somos Nós, né? E eu faço ali
uma exposição de motivos para todos os torcedores de outros times, motivos que justificam a nossa paixão pela Portuguesa. E o tanto que, para nós, é menos importante estar aí sob os holofotes, no mainstream do futebol, jogando nas arenas, tendo cavalinho do Fantástico, essa merda toda que virou o futebol brasileiro. O quanto para nós é menos importante do que ver um jogo qualquer, contra qualquer time, em qualquer lugar. Enquanto a Portuguesa existir, a gente vai continuar indo, né? É claro que é melhor estar no Campeonato Brasileiro, é claro que é melhor jogar contra o Corinthians, jogar contra o Palmeiras, é claro que a gente se orgulha disso. Mas se isso não acontecer, isso não vai matar a gente. Nós vamos continuar gostando da Portuguesa do mesmo jeito. A nossa paixão, ela realmente é incondicional, né? Então, no fim eu dizia, se vocês acham isso tudo esquisito, vocês acham muito estranho, a gente não vai sentir falta das arenas, dos jogos, dos gols do Fantástico Domingo, não. Por mais que vocês achem que sim, não. A gente vai lidar, sabe, a gente vai viver com isso. A gente vive com isso, né? E vive mesmo. É triste, é claro que é triste ver o que está acontecendo com a Portuguesa, mas a gente consegue viver sem o mainstream. Porque a Portuguesa, para nós, é o que é o importante. Muito mais do que os outros times, do que jogar com os outros times. Sério mesmo, sério. Jogar a Portuguesa em Vila Nova, no Canindé, com 17 mil pessoas, para mim, é muito mais gostoso de ver do que Barcelona e Real Madrid. Entendeu? Sério, na boa, assim, fodam-se os outros. É mais ou menos isso. Agora, a gente corre um risco de sumir. Isso é muito triste. A Portuguesa precisa reagir e voltar a nos orgulhar, né? Que seja ganhando um jogo na segunda divisão, que seja voltando a disputar a Série D e tal, ela precisa, porque a gente sente muita falta de ver jogo, né? Essa que é a verdade. A gente não está disputando campeonato nenhum. A gente disputa hoje o campeonato da Série A2, no Paulista, e não está disputando um campeonato nacional. E isso é muito, muito ruim, muito triste para a gente, porque a gente gosta de ver jogo, a gente gosta de ir no Canindé. Qual que é a maior emoção que você teve com a Portuguesa, Flavinho? Cara, tive muitas. Eu não consigo esquecer o que foi 2011. 2011 foi um ano de muitas emoções mesmo. Foi um ano muito emocionante, a conquista da Série B, porque foi um ano em que os meus filhos já tinham idade para ir viajar comigo. A gente viajou para cacete, a gente foi tudo que era jogo, onde dava. A gente foi o ano que nós tivemos que virou a faixa, desvirou a faixa. Não sei se você lembra, no Canindé, a faixa da Leões da Fabulosa ficava de cabeça para baixo em protesto durante muito tempo por causa da Série B. E no jogo em que a gente mostrou que ia subir a faixa, cara, eu fico lembrando disso, eu me arrepio, dá vontade de chorar o dia que a gente desvirou a faixa, o dia que a gente conquistou o título. Então, assim, no conjunto da obra, eu acho que 2011 foi um ano de muita emoção, mas principalmente porque os meus filhos participaram demais disso. O Pedro e o Yuri participaram demais, como eu, sabe? Como eu era. Eles eram dois moleques que ali eram exatamente como eu era quando eu tinha a idade deles. Isso, para mim, foi puta que pariu, cara, a coisa mais legal do mundo. Agora, como jogo, assim, se você pegar assim, eu escolho o jogo da sua vida, o jogo da minha vida. Vamos lá, eu escolho. Portuguesa e Atlético Mineiro no Mineirão, na semifinal do Campeonato Brasileiro de 96, com 95 mil pessoas no Mineirão, e a Portuguesa empatou e foi a final, e eu não acreditei. Simplesmente não acreditava. Não acreditava. Então era uma coisa que eu achava que eu nunca ia ver na vida. Eu já tinha idade o suficiente para achar que aquilo eu não ia ver na vida. E a Portuguesa foi para a final com um time encantador, e foi muito triste ter perdido o título. Mas a minha alegria naquele jogo, o meu orgulho naquele jogo é uma coisa que eu não esqueço nunca. E aí eu lembro bem da 96, a final com o Grêmio, uma chuva que eu não consegui sair da Moca, eu estava querendo ir para o jogo, parei na Rua da Moca e tive que voltar. Não andava, estava eu, meu irmão... Maurício, eu trabalhava na Jovem Pan nessa época e apresentava um jornal chamado Hora da Verdade. Hora da Verdade. Das 5h30 às 8 da noite. O jogo era às 9h30. Eu já era seu fã. Um dilúvio absurdo. E o trânsito em São Paulo, tudo travado. Eu apresentando o jornal e os repórteres, né, dando informação. O trânsito está parado, o motorista está levando 12 horas para sair da Moca e chegar no Tatuapé. Eu falei, puta que pariu, eu não vou conseguir ver o porra do jogo no Morumbi.
fizeram a gente jogar no Morumbi, né? Todos os jogos, ali, por causa da capacidade do estádio. Aí, quando deu 6h30, eu larguei o programa. Eu cheguei para os meus dois locutores, o Ciro César Silvério e o Franco Neto, e falei assim, vocês toquem o programa, porque eu vou embora. Mas como você vai embora? O Zé Pereira vai, foda-se o Zé Pereira, eu vou embora, eu não quero saber, vocês se virem com esse programa. E levantei, peguei meu carro e fui. E consegui chegar, e ainda assim o público foi de 30 mil pessoas no Morumbi, com muita chuva, 2-0, gol do Galo e um gol do Rodrigo. Dava para ganhar demais, o Grêmio tinha tido um jogador expulso no primeiro tempo, só que o Candinho ficou satisfeito com 2-0, puta merda, Candinho, jamais vou te perdoar. E como foi a sensação de tomar aquele gol? Você estava no Olímpico também. Tava no Olímpico. Viajei para o Olímpico com meu irmão mais novo, Julinho, nós fomos de avião. Eduardo Afonso estava no avião. Qual não foi minha surpresa? Quando o avião fretado, a torcida portuguesa é fina. Quando levantou o voo, o comandante comunicou aos passageiros que duas presenças ilustres se encontravam entre os torcedores ali. Eduardo Afonso, da Rádio Bandeirantes, e Flávio Gomes, da Rádio Jovem Pan. Eu lembro de cada detalhe, cara, de cada segundo daquela viagem. Eu tenho tudo guardado. Eu tenho o maço de cigarro que eu fumei no jogo inteiro até hoje, amassado dentro de uma mochilinha, com uma boina que eu usei no jogo, a camisa, né? Lembro de tudo. E lembro, sobretudo, vendo o jogo agora, por que eu me lembro que eu, com 20 minutos de jogo no segundo tempo, eu saí da arquibancada e fui chorar debaixo da arquibancada, onde tinha o boteco lá do Olímpico, porque foi o momento que eu vi que a Portuguesa era campeã. O Grêmio estava morto naquele jogo, e revendo a partida, eu tive essa mesma sensação. E aí eu deixei o Julinho, meu irmão, na arquibancada, e falei assim, espera que eu já volto. Aí eu fui e comecei a chorar, e gastei todas as minhas lágrimas em 5 minutos, 10 minutos, e voltei para o campo. E falei, pronto, já chorei tudo que tinha que chorar, que nós vamos ser campeão, a Portuguesa vai ser campeã. E aí, aos 39 minutos, eu não chorei, quando o Ailton fez o gol. Eu senti uma dor muito grande, uma dor profunda. Parecia que tinha enfiado um punhal no meu peito. Muito pelo Julinho também. Eu falei, puta que pariu, esse moleque tem 16, 17 anos e nunca mais ele vai ver isso. Assim, porque eu tenho noção do que é o futebol, né? A Portuguesa chegar a uma final de Campeonato Brasileiro é um negócio que vai acontecer uma vez na história. Ainda mais nesse futebol de hoje. E eu tinha certeza que aquilo era um momento único. Errei até, porque nos 2 anos seguintes a Portuguesa foi às semifinais do Campeonato Brasileiro e teve chance de ser campeã de novo. Histórias maravilhosas, Flavinho. Você falou depois de 2 anos teve um Castrilli na vida da Portuguesa, mas eu quero que você fale do Castrilli e aproveitar se você também estava no 7-2 contra o São Paulo no Pacaembu. 98, agosto, no Pacaembu, estava no jogo de 7-2. Tem até uma história engraçada disso. Meu pai também, coitado, estava sozinho lá, né? Eu estava na numerada, que eu fui ver o jogo com um amigo meu, Roberto Domene, de Campinas. Um frio desgraçado, nós fomos na numerada, onde só tinha torcedores do São Paulo. Mas depois do 4-0, os torcedores do São Paulo começaram a torcer para a Portuguesa. Viraram de costas para o campo, foi uma farra. E gol do Ricardo Lopes do meio de campo. O goleiro não foi o Rogério Ceni, naquele jogo foi o Roger. Né? O Roger? Foi o Roger. E o técnico era o Nelsinho. E aí... o que aconteceu? No dia seguinte, eu fui apresentar A Hora da Verdade na Jovem Pan e abro o programa assim. Boa tarde, estamos começando A Hora da Verdade aqui pela Rádio Jovem Pan. Eu não conseguia falar. 7 gols, perdi a voz completamente. Aí entrou o Zé Pereira, que era o nosso diretor de jornalismo, entrou no estúdio e falou, Flavinho, porra, você tá sem voz, o que tá acontecendo? Tá muito frio, né? É a mudança de tempo. Aí eu falei para ele, Zé, do primeiro para o segundo, tava 4, ficou 7. Puta que pariu, ele me deu uma comida de rabo e me mandou embora para casa, só não me suspendeu porque eu era muito bom. Isso foi a história do 7-2. E o Micheletti está aqui com a gente falando que o Nelsinho Batista se especializou em tomar de 7. Porque ele tomou pelo Santos, né, contra o Corinthians. No Corinthians, pois é. E aí, o que eu estava falando? O jogo de 98, o do Castrilli. O do Castrilli, cara, foi o seguinte: o do Castrilli, eram 2 jogos, semifinal do primeiro turno, semifinal do Campeonato Paulista. Não era do primeiro de turno, era do campeonato. O primeiro jogo eu fui ao Morumbi. No jogo seguinte, no outro domingo, era Grande Prêmio de San Marino, em Imola.
E eu estava na Itália. Então eu não fui ao jogo. O primeiro jogo, eu fui no jogo, briguei, eu tive uma crise familiar, porque era aniversário, um ano da minha afilhada, em Taubaté, a Rafaela, e eu não fui ao aniversário, e eu era padrinho. Eu não fui porque eu fui no jogo, mais do que justificado. Aí, mas teve uma puta crise familiar e tal. No jogo seguinte, no outro domingo, eu estava na Itália, e quando acabou a corrida, eu acabei de trabalhar, eu estava 5 horas à frente do horário brasileiro, tá? Eu escrevia para jornal na época. Então, quando o jogo acabou às 6 da tarde aqui no Brasil. E eram 11 da noite na Itália. Eu trabalhava na Jovem Pan também. Trabalhava na Jovem Pan. Quando eu acabei o meu trabalho, por volta de 10 e pouco da noite, no autódromo, na sala de imprensa, eu telefonei a cobrar para a Jovem Pan, como eu fazia sempre, para passar os meus boletins, gravar, e perguntei quanto estava o jogo. Aí o rapaz da Central, acho que o Mário Batista, o Luiz Hinaldo, falou assim para mim: Flavinho, tava 1-1, não é isso? Tava 1-1. Isso. Ou 2-2, espera aí. 2-2. Não, eu acho que estava 1-1. Gol do Evair, tava 1-1 e foi 2-1. É isso, né? Isso. É isso. Não, peraí, minto. Tava 2-1 para a Portuguesa. Aí o Corinthians fez 2-2. Agora eu não lembro, Flavinho, mas eu sei que teve Tava pênalti. 2-2, perdão, tava 2-2. Procura aí, Yuri, por favor. Procura aí. O jogo do Castrilli, quanto foi? Portuguesa e Corinthians. O Yuri tá aí, manda um abraço para ele. Ele tá aqui na minha frente, ele tá mandando um abração para você. Aí, o Rossi, quando eu cheguei, eu peguei meu carro, tava acabando o jogo e a Portuguesa estava se classificando. Com aquele resultado, estava classificando. Aí, quando eu cheguei, eu peguei o meu carro e fui para sair do autódromo e fui para Riolo Terme, a cidade onde eu 2-2 foi o jogo. Então tava 2-1 para a Portuguesa. Tava 2-1 para a Portuguesa. O empate acho que era do Corinthians, era isso. Aí eu peguei o carro e fui para Riolo Terme e parei na pizzaria onde eu jantava, que era o único restaurante que ficava aberto naquele horário. Fiz o pedido, não tinha internet, gente, não tinha nada, não tinha porra nenhuma, só para saber das coisas precisava telefonar. Não tinha celular também. Aí, enquanto o cara fazia lá a minha pizza, eu fui ao telefone público dentro do restaurante, peguei o telefone, liguei 1-800, 55, 11, não sei o quê, porque era o número a cobrar para o Brasil, e liguei para a Central da Jovem Pan, para saber quanto tinha sido o jogo. Aí, porque eu já achava que já tinha classificado. Falei, puta que pariu, estamos na final, cara, estamos na final. Aí o Mário Batista, ou o Hinaldo, um dos dois, atendeu e falou assim: Flavinho, você precisa ouvir o que está acontecendo. E me botou a escuta da rádio. Tinha acabado de ser marcado o pênalti. E estava lá o César chorando, dando entrevista. O Candinho indignado com o que tinha acontecido. Porque foi o maior roubo da história, uma filha da putagem que eu não me conformo até hoje. Eu vou até te mostrar uma camisa que eu tenho aqui que você vai gostar. E aí, cara, eu fiquei arrasado a milhares de quilômetros de distância, não conseguia dormir. Liguei para a rádio de madrugada, o Milton Neves estava entrevistando o Eduardo José Fará, presidente da Federação Paulista. Eu pedi para me colocarem no ar com ele. Foi uma temeridade, naturalmente, né? Mas me colocaram no ar. Aí eu gritava, às 3 da manhã, no hotel, numa pensão em Riolo Terme, na Itália. Eu gritava assim: presidente! Por que o senhor não coloca no regulamento que é proibido a Portuguesa ser campeã? Não, mas não é assim e tal, não sei o quê. É assim, sim! É assim! Porque o senhor acabou de falar que não foi pênalti, que não sei o quê, que podia cancelar o jogo. Por que o senhor não coloca direto no regulamento? Aí o Milton Neves falou assim: calma, Flavinho, calma, Flavinho. Gente, eu sei que eu não dormi, eu fiquei assim, cara, puta que pariu. Olha, eu lembro daquilo, bicho, eu lembro daquilo. É uma das coisas que me dá mais raiva na história, porque aquilo foi claramente, sei lá, o meu irmão entrevistou o Castrilli 20 anos depois. A entrevista é maravilhosa, está no UOL, se vocês procurarem aí, está no UOL. E, inclusive, eu quase simpatizo com o Castrilli depois de ler a entrevista, né? Mas ver o jogo e ver o que aconteceu me dá uma raiva infinita. Flavinho, 45 segundos para terminar. Seco para você, Otto Glória ou Candinho? Puta merda, Otto Glória. Então tá bom. Flavinho, eu vou me despedir de você, agradecer demais. 1 hora de entrevista com você. A gente poderia ficar falando aqui 10 horas.
Todo mundo adorou, Flavinho. Um beijo para você. Fique bem aí no Rio, saúde e que a Lusa volte logo, Flavinho. Vamos nos falando, hein? Um beijo para você, um beijo em casa, Maurício. Fiquem em casa e viva a nossa grande portuguesa. É nóis. Tchau, valeu. Tchau, Flavinho. Valeu.